carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É assim também que eu vos cumprimento, com a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para mim uma alegria muito grande poder falar com você mais uma vez, através desse vídeo, ministrando mais um estudo da Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje tem como título o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos tratar deste assunto em 14 perguntas e respostas, das quais estaremos compreendendo um pouco melhor a respeito deste tema de grande importância para a igreja cristã nos últimos dias. O derramamento do Espírito é o tema de número 47, e antes de darmos início ao mesmo, eu convido a você que se coloque de joelhos juntamente comigo para elevarmos ao nosso Deus Pai uma prece, pedindo que Ele nos conceda a iluminação de seu Espírito para compreendermos este assunto de grande importância para nós. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, que habita nos altos céus, louvado e engrandecido, honrado, exaltado seja o teu santo e eterno nome, e o nome do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por podermos mais uma vez falarmos aos nossos telespectadores, ministrando a tua palavra a respeito deste tema tão importante, o derramamento do Espírito. Eu te suplico, ó Pai, que de forma especial venha ser conosco, nos concedendo esse mesmo Espírito, para compreendermos o assunto aqui abordado nesta hora. Dá que possamos, Senhor, ao abrir a Tua Palavra, compreendermos este tema de grande importância para nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Te suplicamos esses favores, Senhor, confiados nos méritos do Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Amém, Senhor. Vamos então começar a abordar aqui estas 14 perguntas e respostas do nosso estudo Derramamento do Espírito, tema de número 47. Se você não convidou algumas pessoas para assistir com você esse vídeo, eu peço que você convide, que você compartilhe também nas suas redes sociais, envie por qualquer meio eletrônico que esteja à sua disposição, para que também outras pessoas tenham acesso a este material, a esses estudos e sejam assim ricamente abençoadas. O derramamento do Espírito é um tema de profunda importância e nós precisamos entendê-lo bem para compreendermos a sua importância para o nosso tempo. Então vamos para a primeira pergunta que você agora vê na sua tela, que diz assim: que disse Cristo pouco antes de sua ascensão deveriam os discípulos esperar? Vejamos a resposta. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. Então nós vemos aqui que Jesus ele pediu que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que eles recebessem aí a promessa do Pai, né? E fossem revestidos de poder. Que poder é esse? Nós sabemos que este poder é o Espírito de Deus. O poder que tão graciosamente Ele concede aos seus filhos, concedeu aos seus discípulos e ao longo da história tem concedido aos seus filhos fiéis. Vamos para a pergunta 2. Com que disse eles seriam batizados? Vamos agora então ver
o que Jesus disse a respeito do batismo que esses discípulos receberiam. Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, verso 5. Então nós vemos aí que este batismo, um batismo tão importante que os discípulos receberiam, seria o batismo com o Espírito Santo. Essa nota em nosso estudo diz assim: João Batista havia predito esse batismo, dissera: eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus 3, verso 11. Essas alparcas aí a que ele se refere são as sandálias de Jesus, né? João Batista ele não se considerava digno nem de carregar as sandálias de Jesus. E ele disse que ele batizava com água para o arrependimento, mas depois dele viria um que os batizaria os discípulos com o Espírito Santo e com fogo, né? Isso está em São Mateus 3, verso 11. Pergunta 3. Para que obra os havia de preparar esse batismo? Então vamos ver que obra seria essa a qual esse batismo os prepararia para efetuar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Então esse batismo prepararia os discípulos para serem testemunhas de Jesus, para testemunhar de sua obra, de sua missão de salvação, do Evangelho, a ser pregado em todas as nações. Sem a dotação deste poder do Espírito Santo, seria impossível que os discípulos fossem testemunhas eficazes da mensagem do Salvador. Vamos para a pergunta 4, que diz assim: quais foram alguns dos resultados da pregação do Evangelho sob o derramamento do Espírito Santo? Então vamos agora ver de forma prática quais foram alguns destes resultados. Acompanhe aí em sua tela o que diz a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 37 a 41. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, 12 a 14. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, verso 7. Note então, meus amados, que aqui os resultados eles são maravilhosos, eles são espetaculares. Nós podemos perceber aqui que após receber o dom do Espírito Santo, após pregar ali através da dotação do Espírito Santo, ali a descida do Espírito Santo no Pentecostes, aqueles discípulos começaram a pregar ali nos idiomas daquelas pessoas que ali estavam, muitos ouviram e agora ficaram perguntando: o que nós faremos? E aí Pedro orientou que eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, que é o batismo bíblico, o batismo correto, né? O batismo em nome de Jesus. E assim aqueles homens foram batizados, e quase 3.000 almas foram batizadas naquele primeiro batismo. E após muitos e muitos outros mais foram sendo batizados, foram sendo agregados à igreja cristã, inclusive muitos sacerdotes também, que passaram a obedecer à fé evangélica e também se agregaram aos cristãos ali na igreja primitiva. Então, meus amados, percebemos aqui que realmente, naquela ocasião, o derramamento do Espírito surtiu um efeito maravilhoso, espetacular, né? Vamos para a pergunta 5. Como foi a pregação do Evangelho afetada pela perseguição? Então vamos ver o que a perseguição fez, ocasionou, como ela afetou a pregação do Evangelho.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, verso 4. Então, meus amados, nós vemos aqui que a pregação do Evangelho, ela despertou a ira de algumas pessoas, de alguns judeus ali, que procuraram agora perseguir aqueles homens. Mas essa perseguição fez apenas com que eles fossem espalhando o Evangelho por outras partes. Veja o que diz essa nota aí em nosso estudo. A perseguição só tem produzido a ampliação e o estabelecimento da fé que visava destruir. Não há lição que os homens hajam sido tão tardios em aprender como essa, de que, opondo-se aos homens e persegui-los, opor-se aos homens e persegui-los é exatamente o meio de os confirmar em suas opiniões e disseminar suas doutrinas. Dr. Alberto Burns, sobre Atos 4, verso 4. Então nós vemos aí que realmente perseguir só faz ainda melhorar e promover o avançamento da pregação do Evangelho. Pergunta 6. Que palavras de São Pedro parecem indicar outro derramamento do Espírito? Então vejamos o seguinte, naquele tempo, no tempo de Pedro, houve um derramamento do Espírito. Vamos agora ver algumas palavras de Pedro aqui que parecem indicar que haveria depois, futuramente, um novo derramamento do Espírito. Note aí o que diz a palavra de Deus em sua tela. Veja só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Então note você que aqui Pedro dá um indicativo claro de que ainda viriam futuramente tempos de refrigério. O que seriam esses tempos de refrigério, Seriam claramente uma nova dotação do Espírito por meio do derramamento da chuva serôdia. Tá certo? Vamos para a pergunta 7 agora para compreendermos um pouco melhor sobre isso. Que acontecimento, diz ele, ocorreria logo depois desses tempos de refrigério? Então vamos ver que acontecimento viria logo em seguida desses tempos do refrigério. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Então aí a continuação do texto, meus amados, vem dizendo que após esses tempos de refrigério Deus enviaria a Jesus Cristo. Então, por essas palavras de Pedro, nós entendemos que logo, um pouco antes da volta de Jesus, haverá então os tempos do refrigério, não é isso? Haverá ainda uma nova dotação do Espírito. Veja aí mais uma nota que diz assim: segundo isso, parece claro que podemos esperar outro derramamento do Espírito para uma final proclamação do Evangelho a todo mundo, justamente antes da segunda vinda de Cristo e da restauração de todas as coisas. Então nós podemos aguardar, podemos esperar que isso realmente irá acontecer, Pergunta 8. Que profecia se cumpriu no derramamento pentecostal do Espírito nos dias dos apóstolos? Vamos ver que profecia foi essa. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. A profecia que se cumpriu foi a profecia do profeta Joel. Diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 14 e 18. Ver Joel 2, 28 e 29, que é a origem dessa profecia. Então nós vemos aí que parcialmente essa profecia de Joel se cumpriu, Se cumpriu uma parte no tempo dos discípulos, mas também haverá um cumprimento final nos últimos dias, agora,
também com uma nova dotação do Espírito para a pregação final do Evangelho em todo o mundo. Pergunta 9. Que expressões na profecia de Joel parecem indicar um duplo cumprimento desse derramamento do Espírito? Então, essa aqui é muito importante, vamos ver. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a chuva temporã, como convém, e vos fez descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Joel 2, 23. Vê também Oséias 6, 3, tradução trinitária. Veja o que diz essa nota em nosso estudo explicando melhor esse texto. Na Palestina, as chuvas temporãs preparam o solo para a semeadura, e as serôdias amadurecem o grão para a colheita. Assim, o primeiro derramamento do Espírito preparou o mundo para a extensa semeadura da semente evangélica, e o derramamento final virá para amadurecer o áureo grão para a ceifa da terra, que Cristo diz ser o fim do mundo. São Mateus 13, 37 a 39 e Apocalipse 14, 14 e 15. Então, para nós compreendermos, que a chuva temporã foi no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, e a chuva serôdia será agora no nosso tempo, na última geração, na igreja final, que pregará a final advertência a todo mundo a respeito da mensagem do Evangelho eterno. Vamos para a pergunta 10. Por que nos é recomendado que oremos nesse tempo? Vamos ver. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Zacarias 10, verso 1. Então nós devemos pedir, orar a Deus para receber essa chuva, nos preparar, procurar santificar a nossa vida, nos purificar das práticas pecaminosas, para assim estarmos então buscando a Deus de forma mais íntima, mais intensa, para receber a dotação especial da chuva serôdia em nosso tempo. Mais uma nota em nosso estudo diz assim: antes de os apóstolos receberem o batismo do Espírito na chuva temporã no dia de Pentecostes, todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos 1,14. Durante esse tempo eles confessaram suas faltas, removeram dentre si os desentendimentos, deixaram suas ambições egoístas e as contendas por lugar e poder. De maneira que ao chegar o tempo do derramamento estavam todos unanimemente juntos, tradução trinitária, prontos para a sua recepção, para estar preparado para o final derramamento do Espírito. Todo pecado e ambição egoísta precisa ser tirado do meio, e uma obra semelhante de graça ser operada no coração do povo de Deus. Oxalá que nós possamos realizar essa obra, que cabe a cada um de nós, nos purificando, nos santificando, para participarmos deste evento tão importante na era cristã atual. Pergunta 11. Como é descrita pelo revelador a obra final do Evangelho quando for derramado o Espírito? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Então nós vemos aqui que essa obra é descrita como iluminando toda a terra. A luz do Evangelho eterno iluminará toda a terra com a sua claridade, com a sua beleza, com a sua luz, para que as pessoas vejam essa mensagem e tomem suas decisões. Pergunta 12. Que diz esse anjo? Vamos ver então o que diz esse anjo a respeito dessa mensagem. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, verso 2. O mundo religioso estará então nas mesmas condições em que se achava a nação judaica depois de haver rejeitado a Cristo em seu primeiro advento. Vê 2 Timóteo 3, 1 a 5. Então nós vemos aí, meus amados, que a queda de Babilônia representa a queda de todo o sistema corrupto religioso. Assim como a grande Babilônia no tempo passado foi uma grande nação que promovia um culto idólatra, que promovia uma adoração distorcida, totalmente contrária à adoração verdadeira, à adoração correta. Em nosso tempo hoje, as religiões, a grande Babilônia, o grande sistema religioso mundial, ele é caído, ele está caído, porque ele tem promovido uma falsa adoração. E essa mensagem ela tem sido proclamada e será ainda mais intensamente, para que as pessoas vejam a queda desse
falso sistema de culto, esse corrompido sistema religioso, e não faça parte dele. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, pergunta 13. No dia de Pentecostes, que disse São Pedro a seus ouvintes? E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2, 40. Então, meus amados, este também é o clamor em nosso tempo. Salve-se dessa geração corrupta, dessa religião depravada, dessa religião que aceita as corrupções do mundo, que promovem doutrinas de demônios, que promovem ensinamentos contrários à palavra de Deus, como a Trindade, que evidenciam um falso culto a Deus, não um culto a Deus Pai, ao nosso Senhor Jeová e ao seu Filho unigênito Jesus Cristo, mas a um Deus trino, um Deus triuno, um Deus falso que a Bíblia não defende, não aprova, não ordena ser adorado. Então salve-se dessa geração corrupta, não aceite esse falso sistema de culto. E a última pergunta de nosso estudo diz o seguinte: que chamado e apelo semelhante a este serão feitos por ocasião do derramamento do Espírito? Vamos ver que chamado é este, né? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. E essa última nota em nosso estudo diz assim: uma grande obra será realizada dentro de pouco tempo por ocasião do final derramamento do Espírito. Muitas vozes por toda a terra hão de fazer soar este brado de advertência. Sinais e maravilhas serão realizados pelos crentes, e como no Pentecostes, milhares se converterão num dia. Aqueles que deixam de dar ouvidos a este chamado final do Evangelho, como os incrédulos judeus, serão condenados à destruição. As últimas 7 pragas os apanharão, como a guerra, a fome, a morte e a destruição sobrevieram aos judeus, que não crendo em Cristo, deixaram de lhe ouvir o chamado para fugir e permaneceram em Jerusalém para a sua condenação. Os que atenderem ao chamado e se separarem do pecado e dos pecadores serão salvos. Oxalá que você atenda a esse chamado, amado, e saia dessa grande Babilônia, dessa grande confusão, desse grande falso sistema de adoração, para que você escape então por sua vida e assim você seja salvo ao atender este chamado. Que Deus os abençoe, obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!